Ei, meninas, estamos de volta, né? Para conversar mais um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre o autodesenvolvimento. E eu estou muito curiosa hoje, porque a gente tem muito para falar sobre um projeto, né? Uma ferramenta que vocês têm, né? Para colaborar aí com o autodesenvolvimento das pessoas. Então eu quero saber mais, assim, como que é, o que é o projeto. Quero que vocês me contem. O que é exatamente esse projeto? É o projeto Olhar, né? Bem, o projeto Olhar, ele começou em separado, foi como dentro do que a gente já utiliza, né, como autoconhecimento. Para mim ele começou, ainda não tinha esse nome, nem sabia que era um projeto, mas a experiência que eu tive foi, eu fiz um ensaio fotográfico para o Instagram, colocando como foco o meu trabalho, né, e aí eu percebi que nas fotos eu super me critiquei, eu não gostei das fotos, ok, uma foto ou outra, gente, né, não fica no ângulo muito legal, mas eu vi que eu estava usando o trabalho mais à frente do que eu própria. E aí, com o olhar de terapeuta, fiquei fazendo a pergunta, por que eu não estou me aceitando nessas fotos? Por que é o trabalho que está na frente? Que uma vez que sou eu quem executo, eu tenho as ferramentas, mas por que eu estou colocando o trabalho na frente? E aí eu fui descobrindo algumas coisas de bloqueio de imagem, né? Aquelas coisas que a gente vai escutando de, você tá aparecendo demais, o que os outros vão falar, o julgamento mesmo. E aí eu vi que eu estava numa distância em relação a mim mesma, em relação à minha imagem. De- Aí depois veio uma mentoria em que eu e a Dimara nós participamos, que falava sobre prosperidade, sabedoria, riqueza, e também tinha algumas coisas, né, que envolviam o autoconhecimento. E a gente conversando e trocando ideia, veio a ideia de fazermos algo em conjunto. E depois surgiu o projeto com as ferramentas, né, com as quais a gente já trabalha, e aí para proporcionar à pessoa um diagnóstico e a partir disso ela também se conhecer e se olhar. Porque a questão é justamente o que a gente está deixando de olhar que impede a gente de ir para um próximo nível. Então começou mesmo com uma autotransformação. Acredito que para as Exato, duas, né? autotransformação. Sim. E para você, Dimara, como que foi essa Então, transformação? foi exatamente isso. Para a Adriana começou com ensaio. Para mim foi um convite que ela me fez para participar da mentoria. E aí resolvemos participar, foram 40 dias intensos, com aulas diárias. E foi um desafio mesmo, porque essas aulas começavam às 6 da manhã. Então, assim, eu falei, caramba, o dia que eu podia dormir um pouquinho até mais tarde, aí ficava aquela coisa, não, eu vou me comprometer. E assim, por mais que eu seja disciplinada, que quando eu me proponho a fazer algo, eu me comprometo realmente. Mas para mim estava sendo desafiador, porque eram 40 dias e era em pleno dezembro, quando você já está cansada, que você já não quer mais com muitos compromissos, horários. E isso se estendeu até, acho que ano novo. Foi até início de janeiro. Exato. Foi de então, outubro, assim, pegamos Natal, novembro, Ano dezembro, Novo, semana de festas. Ou seja, eu falei, gente, por que a gente está fazendo isso? Né? Então, foi assim, muito de perguntar por que eu estou me colocando nesse lugar, por que a gente está, assim, para mim, né? Por que eu estou precisando enfrentar esse desafio? Isso é para mim esse desafio? Para que eu estou fazendo tudo isso? E aí eu fui percebendo que tinham várias ferramentas ali na mentoria que realmente foram muito positivas, né? E enriqueceram muito nós enquanto terapeuta e no autoconhecimento e também autodesenvolvimento, porque em todas as aulas tinha sempre um desafio, né, que ele provocava mesmo em cada um de nós para aplicar aquilo que ele estava apresentando. Então, assim, foram muitas ferramentas e chegou um momento que em janeiro ou fevereiro, não sei, janeiro a gente encontrou, vamos fazer alguma coisa? Vamos criar alguma coisa em cima disso? E como eram 40 chaves, eu falei, Adriana, 40 é muita coisa, vamos estipular aí um número de 4, 5, né? Quesitos que a gente acha que é mais importante, que seja mais relevante para a gente. E quando a gente começou a fazer essas separações, assim, definir o que seria mais interessante, aí sim começaram as questões. Assim como a Adriana começou, ela já tinha percebido a questão com a autoimagem, eu comecei a perceber questões com partes da família, parte com ancestralidade, crenças assim como de escassez,
crença de como vou fazer algo maior do que a minha família ou meus ancestrais já fizeram. Então, assim, a gente começou a se deparar com vários limitações, bloqueios. E a gente trabalha com crença o tempo todo. Então, assim, foi um grande desafio, porque aí também eu fui percebendo questões com a minha família, de novo família, né? Meu desafio lá foi com família, novamente com família, para essas questões do limite. Como estabelecer limite? Como você lidar dentro do teu âmbito familiar, estabelecendo limite, sem você sentir que está sendo um incômodo, ou sentir que você, não, eu tenho que usar de uma forma de me comunicar sem magoar, sabe? Você está sempre parece que pisando em ovos. E eu falei, gente, por que isso? E como a gente conhece as ferramentas, a gente tem muito recurso para ficar se trabalhando, se autotrabalhando. Então, a primeira edição foi muito dentro disso. Foi aproveitar a nossa experiência, aproveitar o que a gente já viveu e criar, a partir daí, um produto ou uma vivência, que esse é o nome que nós demos, Projeto Olhar. Muito legal. E engraçado porque vocês já trabalham com autoconhecimento e já se exploram, né, através do autoconhecimento há tanto tempo. E então a gente percebe que o tempo inteiro a gente tem alguma coisa para lapidar, alguma coisa para ser olhada. Então, muito interessante existir essa possibilidade, essa ferramenta que também agilize ou que leve de uma forma mais assertiva esse autoconhecimento para as pessoas, né? Esse autodesenvolvimento, assim. Eu me interesso muito, com certeza vou participar da próxima edição. Você já faz parte do projeto. Porque, na verdade, são pontos cegos, né? Então, assim como eu fui para a questão da imagem, simplesmente fui fazer questão de fotos, né? Fotos profissionais. E ali eu fui percebendo, né? Justamente, o que está escondido aqui por trás? O que eu não estou enxergando aqui? Que ponto cego tem aqui? Por que eu estou tão incomodada com a minha imagem? Né? Tinham questões até mesmo fiz para serem melhoradas, ok, olhei para aquilo, questão de aparência, tônus muscular, alguma coisa assim, ok, tá tudo certo, olhei para aquilo e pensei, eu posso melhorar aqui, um pouquinho ali e tal, enfim, a gente vai para esse processo de evolução, né, e de melhora e tudo mais. Mas, então, esses pontos cegos, o quanto que às vezes a gente está deixando de enxergar algo que está impedindo a gente de, por exemplo, ter uma promoção no trabalho. Dentro de um relacionamento, eu estou colocando a carga ou a culpa no outro e que eu estou deixando de enxergar o que é a minha parcela de autorresponsabilidade ali. Então, é trazer esses pontos cegos, fazer este diagnóstico, né, que o Projeto Olhar vem com este intuito de mostrar aquilo que as pessoas, ou até mesmo, que já começou conosco, né, o que a gente não está enxergando, que se a gente enxergar, a gente passa para um próximo nível. Aí vem outras descobertas. E quais vocês acham que são as principais dores, assim, a serem tratadas através do projeto, assim? Porque são muitas, né? Acredito eu, até porque são várias áreas da vida, enfim. Mas vocês conseguem se citar algumas dores principais? A gente criou, inicialmente, são 5 módulos, né? Ele consiste em 5 módulos, são 5 encontros semanais. O primeiro encontro é exatamente o diagnóstico, como a Adriana falou, é a gente nós olharmos para nós enquanto um observador em todas as áreas da vida. Logo após a gente passa para a parte o pai e a mãe, porque não tem como você deixar de olhar a parte da origem, de onde nós viemos. Depois a parte do trabalho, né? Verificar como está o trabalho, o relacionamento. Acho que antes disso tem a família. Pai e mãe, depois eu acho que é família, relacionamento, né? Que é relacionamento afetivo, autoestima e por último o trabalho. Então foram os aspectos que nós achamos mais importantes e que, lógico, aborda todas as áreas da vida. Um vai puxando para o outro. Um vai puxando o outro. Porque, na verdade, a gente não consegue isolar mesmo. E como que a gente percebeu, que foi muito interessante, que nós trabalhando dentro do projeto, porque a gente foi se aplicando, se auto-aplicando, existem as ferramentas que vão ser trabalhadas nesse produto ou vivência, a Adriana com a constelação, com Access, eu com Theta Healing, com Access, ou seja, juntamos todas as ferramentas que a gente tem e vamos aplicar exatamente nesse projeto.
E como que a gente começou a perceber que um ponto tá conectado com o outro. Às vezes você está trabalhando uma questão no relacionamento e isso tá diretamente ligado a uma questão do trabalho, ou vice-versa, ou alguma coisa na questão de pai e mãe, que normalmente, eu sempre falo, sempre começa aí na infância, pai e mãe, e quanto que isso interfere nos outros aspectos da vida, vai interferir na saúde, na autoestima, no trabalho, nos relacionamentos, interfere em tudo. Então, assim, uma coisa está conectada com a outra, não tem como você olhar só um aspecto da tua vida se você não olhar os demais. Sim. Então, o diagnóstico, eu acho que assim, que é o primeiro módulo, né? Sim. E é fundamental. E pelo que vocês tinham comentado comigo, tem várias práticas, né, inseridas dentro do projeto, assim, que a pessoa consegue identificar esses pontos. São dinâmicas, dinâmicas. Né? Sim. É porque quando a pessoa já chega falando, né, ela explicando o que é o problema dela, ela demonstrando o problema dela, a gente fala que nunca é essa primeira camada. Ela enxerga que, por exemplo, há um problema no meu relacionamento, é por uma questão X. Quando a gente vai investigar, vai conversar com essa pessoa e vai mostrar por dinâmica, o que são essas dinâmicas? Às vezes a gente pega alguns objetos, intui, né, pai, mãe, relacionamento e tudo mais, como ela não sabe, a gente fala que é trabalhar no oculto, né? A constelação familiar proporciona muito isso. Então, quando ela não sabe o que é aquela intenção, o que aquele objeto, por exemplo, ou aquele bonequinho está representando, ela baixa a barreira, ela não tem um preconceito ou um julgamento para aquilo ali, entendeu? Então, quando ela se percebe, quando a gente mostra para ela que ela vai estar fazendo uma dinâmica em que, ao final, ela vai se enxergar no todo entre trabalho, relacionamento, pai e mãe, enfim, vida profissional e tudo mais, ela vai se descobrir. Porque muitas vezes, quando a gente pede para a pessoa até mesmo se apresentar, dificilmente ela fala quem ela é. Em geral, ela fala a profissão, o que ela faz e não quem ela é. Até mesmo eu, às vezes quando me perguntam, fala de você. Quantos, né, já não apresentam, eu sou geólogo, eu sou terapeuta, eu sou engenheiro, eu sou professor. Vem o que os outros, né, a nossa profissão, a nossa ação em primeiro lugar. Vem isso, né? Então, quando a gente apresenta para a pessoa, de fato, sem qualquer barreira ou preconceito dela, né? Ou definição, ou uma defesa, então, ela consegue enxergar, de fato, esta essência. E, a partir daí, a gente consegue ir trabalhando e mostrando os outros assuntos. Muito legal. E o Projeto Olhar, você já até fala um pouquinho, de Mara também, o nome não foi aleatório, né, gente? Não, o olhar veio porque justamente se precisa, porque o que acontece? Aquilo que a gente não conhece, aquilo vai dominando a gente, nos domina. Sim. Assim como eu tirei foto e as fotos estavam boas, né, estavam legais e tudo mais, um monte de gente elogiando a foto, eu estava me julgando naquilo ali. A partir da pergunta, por que eu estou me julgando tanto? Então, o que eu não estou enxergando aqui? Então, o olhar é justamente baixar barreiras. A gente traz muito essa frase que é do Axis, é baixar barreiras. Gerou um desconforto, sim. E esse desconforto me levou, inclusive, para um segundo ensaio. Porque neste segundo ensaio, inclusive, né, a Rox, né, teve uma participação muito importante nesse segundo ensaio. Eu lembro que você fluiu muito bem. E ali foi justamente, fui eu no ensaio. Eu dei esse passo, venci esse medo. Falei assim, não, se no primeiro ensaio eu coloquei o trabalho, né, como o aparato aqui principal, não, agora serei eu mesmo a me mostrar. E venci essa barreira. Porque a gente fica num espaço confortável. Se eu sei transitar muito bem deste limite para este limite, se eu ampliar isso daqui, vai dar um desconforto. Mas a partir do momento que eu me permito avançar, cada vez mais a gente vai expandindo. E isso acontece com a consciência. Então, a gente também tem essa expansão de conhecimento. Gera um desconforto, às vezes a gente chama isso de medo, assim como também gera uma empolgação, e às vezes a gente confunde medo com empolgação, e a gente quer ficar limitado. Então, com essas ferramentas, com essas dinâmicas, com este olhar, se permitir, a gente vai trazendo e a pessoa vai se enxergando, porque não adianta eu falar para você que é determinada coisa. Se você não enxergar, se você não perceber isso daí, não vai adiantar. Eu acho que um dos aspectos também que eu acho bem bacana desse projeto é você trazer a pessoa para um olhar
de vulnerabilidade. Porque muitas vezes quando você está carregado de julgamentos, muito confiante de si, né? Porque você pensa que você está muito seguro. E quando você começa a abrir aqueles aspectos da sua vida, você traz o diagnóstico, que é uma coisa que você achava que tinha segurança em algum momento, em algum aspecto ali, que estava bem resolvida. E quando você olha que não está resolvida, e aí você traz essa vulnerabilidade de se abrir, de se disponibilizar para aquilo ali. O que é que tem então por trás disso? Né? O que é que eu não estou me permitindo olhar? E aí é isso, quando você baixa, quando a gente fala baixar barreiras, é isso. É você estar entregue, vulnerável, para você receber o que é que está ali. E você está aberto para olhar o que está ali realmente disponível. E ficar aberto para as infinitas possibilidades. Senão a gente também anda num caminho, às vezes, muito engessado ou muito pré-ensaiado, e que às vezes não faz sentido para você, né? A gente às vezes é verdadeiro, né? E por não ser verdadeira, a coisa também não flui. Aí fica dolorido. Então, às vezes a gente fica repetindo, né? Sob o olhar de quem que a gente, por exemplo, está avançando, né? Sob o olhar de quem que eu estou escolhendo o meu trabalho? Sob o olhar de quem que o meu relacionamento está desse jeito ou é desse jeito? Né? Sob o olhar de quem que eu estou me criticando, que eu estou me elogiando, que eu estou me amando, que eu estou me perdoando ou não? Enfim, então muitas vezes a gente está honrando algo, né, em geral, pai e mãe, ancestralidade, cultura, escola, igreja, o trabalho, mas de verdade, você está olhando com os seus olhos ou você está sob o olhar de terceiros? Sim. E vocês acham que o projeto é para quem, assim? Quem... Acho que todas as pessoas que procuram pelo autoconhecimento e se desenvolver dentro dessa perspectiva, de se autoconhecer através dessas dinâmicas. Sim. Porque vai atuar em todas as áreas da vida, então a pessoa tem a possibilidade de olhar. E não é algo que você fala assim, nossa, é uma terapia. Não é uma terapia. Lógico que é um processo terapêutico, não resta a menor dúvida. Quando se trata de autoconhecimento, se trata também de algo terapêutico, um processo. Mas é algo leve, que você vai transitar pelas áreas da vida, você vai identificar questões ali, e é lógico, a gente vai ver questões com pai, com mãe, quando você falou de dor, de ferida, né? As principais feridas do ser humano é a rejeição e o abandono. Então não tem como, em alguma área da vida, em algum momento, nós tivemos essa ferida. Né? Alguns mais latentes, outros nem tanto. Mas é preciso olhar para isso. Né? Então, enquanto criança, nós trouxemos essas feridas, seja com nossos pais, seja em algum momento da nossa vida, normalmente é na infância, aqueles que nos conduziram, que nos educaram. Pode ser que não seja pai e mãe, pode ser através de um professor, pode ser em algum outro evento que você tenha sentido, né, machucado, ferido. Mas o importante é que você pode transitar em todas essas áreas e observar onde estão as suas dores. E assim é lógico, é aplicado ali o processo e é de uma forma bem leve. Então, assim, servem para todas as pessoas, homens, mulheres, a idade também não existe uma idade limite, nem muito nova ou nem muito... madura. Muito madura, exatamente. Eu ia falar idoso, mas não vou falar nem idoso, é maduro, né? Então, eu acho que isso, é para quem está disposto a se autotransformar, para quem está incomodado com alguma área da vida e gostaria de viver alguma mudança, mas uma mudança com amorosidade, com leveza. Sim, o projeto olhar para quem estiver disposto a olhar aquilo que não está funcionando na vida da pessoa. Às vezes não está funcionando o que é o trabalho, às vezes o que não está funcionando, não sei por quê. Eu começo um relacionamento e sempre termino da mesma forma. Aí eu começo um trabalho e sempre saio do trabalho pelo mesmo motivo. Às vezes está tudo bem, mas o quanto que, se você souber um pouquinho mais de você próprio, né, você poderia se beneficiar, ter mais ganhos, né? Inclusive, né, a gente pegando o gancho aí para ganhos, né? O quanto que às vezes também a gente não vai adiante, porque se eu ficar no lugar que eu estou, eu também tenho ganhos secundários. Parece, né? É uma dualidade. Mas eu não vou avançar porque eu tenho ganho. Eu estou aqui nesse desconforto porque eu tenho ganhos. Sim, há sempre ganhos secundários ali. Mas o quanto que você pode transformar a sua vida para ter algo que você vai crescer, que você vai ficar mais feliz, vai ficar mais... Que a gente brinca muito, né? Ficar mais bonita, rica, milionária, né? Mais gostosa, mais
mais gostoso e tudo mais, né? A vida ser mais leve, seguir o fluxo Sim. com leveza. Sim. E eu percebo assim, eu acho que nem sei se eu falei isso no encontro anterior, mas eu já venho há 5 anos mexendo aqui nas questões, né? E assim, vem sempre alguma coisa nova, às vezes sobre episódios que já foram até olhados, mas às vezes Sim. naquela época que eu olhei, veio alguma coisa à tona que naquele momento eu estava pronto para resolver. Hoje em dia, sobre aquele mesmo episódio, já vem outras questões à tona. Vem numa outra ótica, Já né? vem sobre uma outra ótica, eu acho assim, uma outra perspectiva, no sentido de eu tô pronta para olhar para isso. Antes eu estava pronta para olhar para aquilo. Exato. Mas assim, um episódio, às vezes, para criança, gera várias questões. Muito. Então a gente precisa olhar, não é porque faz a terapia, às vezes, a vida toda, que ainda não tem alguma coisinha para ser olhada, para ser trabalhada, para que a gente Olha, possa expandir, né? Pela minha experiência, eu falo que eu me olho, vou me descobrindo a cada 10 segundos. É uma autoobservação É uma constante. autoobservação, porque É, a partir do momento que você aprende que se tem algo te incomodando, existe um presente ali, mas como assim tá me incomodando, tá doendo, que presente que eu tenho ali? Imagina se você tá com uma pedra no seu sapato. A pedra tá ali incomodando meu. Depois eu olho, não olho, vou deixando para lá. Quando você chegar em casa, vai ter uma bolha. O quanto que se você olhar para aquilo, você vai perceber que o que tá te machucando é uma pedra, né? Ou até mesmo o sapato está incomodando, eu vou colocar um band-aid, ou então não vou usar mais este sapato, ou nem vou comprar mais este modelo de sapato porque não funcionou para mim. Achei essa analogia ótima. Então, justamente, às vezes, este desconforto vai me mostrar que, não, este modelo de sapato não funciona para mim. Mulheres, quem não, né? Usou a sandália de festa, que muitas vezes a gente já leva o chinelinho, a havaiana ali na bolsa, porque no final da festa não vou aguentar e tudo mais, né? Enfim, né? Mas às vezes é isso. O desconforto, ele também vai te mostrar algo, assim como na doença. A doença, ela é até a dor é nossa aliada, porque ela vai te mostrar que algo não está funcionando. Porque se tudo estiver funcionando muito bem, Está sinalizando que tem algo eu não tenho nada a melhorar, eu não tenho nada, né, tem para uma fazer disfunção. diferente e tudo mais. E aí eu volto a repetir, às vezes é interessante entrar em alguns processos, por exemplo, igual o Projeto Olhar, que vai ser amoroso, que vai ser dinâmico, que vai ser interessante, e aproveitar para já antecipar algumas coisas, olhar para questões vai que às ser vezes suportado. nem estão Sim. tão em evidência, né, mas que já estão ali boas para serem tratadas, do que precisar criar uma dor, criar um desafio, para que aí depois a gente olhe para aquilo. Então, aproveitar esse tipo de oportunidade eu acho muito interessante, por isso que eu sempre me abro para viver essas experiências, essas vivências que vão ali me transformar de alguma forma. Porque eu acho que assim eu consigo mais leveza na vida, né? No caminhar mesmo. E até às vezes as pessoas que não têm hábito de fazer uma terapia, né? Não têm um acompanhamento, é um primeiro, talvez seja uma oportunidade, né? Ou um primeiro passo, primeira porta que se abre para quem ainda não buscou nenhum tipo de autoconhecimento. Então, é uma oportunidade. É verdade, uma experiência mais confortável, às vezes, que você sentar ali e ficar. Sim, porque você não precisa usar assim, nós temos diversas ferramentas, eu digo que as ferramentas são para usar para todos os tipos de assuntos e pessoas, né? Tem aquelas que você tem um martelinho, que talvez, né, ele vai pegar ali de uma forma mais dolorida, mas tem também umas chavezinhas que são mais leves, que você vai só descolando ali alguma coisa e vai para que a pessoa também suporte, né, o tipo de acesso ao que está sendo mexido. Então, assim, eu vejo o Projeto Olhar da forma como nós aplicamos, inclusive na primeira edição, fizemos uma vivência, né? Eu acho que foi bem assim, a experiência, eu acho que além de rica, foi uma experiência que a gente pôde perceber o quanto que um encontro com uma vivência, como as pessoas ficaram mexidas. E não é mexidas no mau sentido, ou mexidas de incômodo, mas mexeu com algo dentro delas que elas puderam parar para se observar. Coisas que normalmente a gente às vezes não faz no dia a dia. Ainda mais na correria do dia a dia, que a gente vive no piloto automático. Então, assim, apenas uma vivência. Sim. O que já despertou? A Adriana recebeu alguns WhatsApps, mensagens de pessoas, outras também fizeram contato comigo. E eu nem me lembro se a gente teve que fazer um segundo encontro. Não me lembro se foi... Não, né? Nesse não. Então foi na das filhas emocionais que nós fizemos.
E aí o quanto que as pessoas ali naquele encontro foi uma coisa assim, foi só uma demonstração. Foi só uma Eu demonstração. participei, né? Você Eu participei participou, né? Vocês fizeram uma amostra. Isso. Exato. Ali só para mostrar, né, como que seria mais ou menos o processo, eu me Exato. lembro disso. Exato. Mas acho que eu já venho caminhando, então, mas teve Teve eu lembro gente que que- teve pessoas que sentiram mesmo, né? Sim. Assim, E, Sim. e também no Projeto Olhar, às vezes a pessoa tem algum preconceito, alguma questão, por exemplo, eu só vou procurar terapia se eu tiver problema. Ou então, eu não tenho problema. Isso não é para mim. Eu não estou sentindo nada. Ok, você não precisa ter o problema. Mas o quão grandioso seria você se conhecer, você saber mais de você, Sim. né? Porque às vezes a gente está vivendo a vida e Não tá é numa para resolver um é. problema ou problemas. É para você evitar os problemas, é diferente. e eu sinto que, na verdade, muitas coisas práticas da vida, elas servem como ferramentas para você se autoconhecer. Então, assim, a moda, por exemplo, que aí eu posso falar com mais propriedade também, é uma ótima ferramenta para autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas têm desafios na hora de se vestir ou ficam numa zona, é a mesma coisa, gente, ficam numa zona de conforto na hora de se vestir, não sabem como sair, né, como mudar, como trazer a inovação que elas desejam, porque elas não se conhecem. Então elas não sabem mais ali sobre a imagem que elas querem passar, como que elas se sentem confortáveis, como que a imagem que elas têm de si mesma, né? Qual foi a construção que elas fizeram ao longo da vida em relação a si mesmas, porque às vezes não se permite usar determinadas coisas porque em algum lugar ouviu que aquilo não era legal ou remete a alguma imagem que não acha interessante, mas a imagem nem é dela, é de uma terceira pessoa que aquilo nela incomoda. O ponto de vista de outra pessoa e o dela por ou sobre ela, outra pessoa. Exatamente. Fulana usava, então eu não quero usar isso de jeito nenhum, mas o que tem por trás, né, e por baixo disso? Então, tudo, na verdade, é ferramenta para autoconhecimento. Eu acredito nisso, né? Parece que está tudo no mundo à disposição para que a gente saiba mais sobre a gente. E até mesmo nos negócios, por exemplo, né? O quanto que às vezes você tem uma questão com autoridade. Meu pai era autoritário, minha mãe era autoritária, o mundo que eu venho, né? Por exemplo, às vezes no mundo religioso eu não posso falar, eu tenho que acatar. E às vezes no trabalho você não vai discutir a sua ideia, não vai ter aquela promoção, a sua ideia é linda, maravilhosa, às vezes era a solução que a empresa precisava e você, porque o seu chefe às vezes te respondeu de um jeito e você ficou quieta, né? Você não venceu aquele obstáculo ali, a coisa não foi adiante, não foi como você esperava, né? Mas porque tinha um bloqueio de autoridade em você mesmo lá atrás. Às vezes até professora de primário, quantas vezes, né? Professora, posso falar? Não. Professor, eu conheço pessoas que têm bloqueio até mesmo, né? De intestino preso e tudo mais, porque posso ir no banheiro? Não pode. Na minha época de primário, mal você podia sair da sala, posso ir no banheiro, aquela coisa, posso sair para beber água, posso ir no banheiro. Então, o cérebro é um grande HD que a gente, são algoritmos. A gente sabe muito pouco. Então, o quanto que existe uma programação e que se a gente trocar o hardware, trocar ali o algoritmo, a coisa já flui diferente. Dá uma atualizada, né? Atualiza esse HD. Atualizar, justamente. Atualiza é ótimo. São muitas programações ao longo da vida. E uma coisa que eu até aprendo muito com a Edmari nas aulas, assim, nos cursos, é que às vezes a pessoa chega para você e fala, não, tá tudo ótimo. Agora não sei, a vida tá ótima, assim. E aí você perguntar, mas se você tivesse que mudar alguma coisa aqui na sua vida, o que seria? Vai sempre sair alguma coisinha. Sempre sai. Né? A gente talvez... Alguma coisa você tem intenção e tem ideia de mudar, né? Por mais que você não no momento para não estou pensando em nada. A vida que eu estou levando está ótima. Mas quando você faz essa pergunta, leva a pessoa para um desconforto, né? Porque a hora que bate aquilo ali, você fala, opa, mas não tinha me perguntado isso. E aí quando você se pergunta, parece que é uma coisa tão rápida que passa um filme, um 360 graus, você fala, caramba, tem um negócio aqui que eu estou evitando, né? De olhar e para manter, né, a coisa sob controle, porque está tudo bem, mas que na verdade sempre tem alguma coisinha que você queira, que você deseja mudar, que você deseja fazer algo por aquilo ali, seja na vida profissional, seja na vida, no relacionamento, no trabalho, né, na família, alguma coisinha que você precisa ajustar. Às vezes é sobre um detalhe muito pequeno, né? Às vezes uma desorganização na rotina, às vezes uma falta de disciplina.
muitas Sim. questões vão ser o gatilho para o aprofundamento e Sim. entendimento do que precisa ser realmente mudado e alterado naquele momento. Sim. Né? E às vezes são coisas muito simples. Às vezes você acha que sofre uma rejeição, né, de pai e de mãe, que quando você olha para aquilo ali, você está repetindo aquilo, por exemplo, no seu relacionamento, né? Então, quando você olha, você ressignifica. Então, a gente não vai mudar o que aconteceu, aconteceu. O que muda é o seu olhar sobre o que aconteceu, você ressignificar aquele fato e a partir daí, aquilo que vier repetindo, você poder escolher fazer diferente. Esse que é o grande pulo do gato. O autoconhecimento traz muito isso. É até mesmo o efeito borboleta. Eu não vou conseguir voltar aos meus 4, 5 anos de idade e mudar o fato X. Mas eu hoje, em 2023, olho para aquele fato X e aquilo já não vai mais me causar a dor que me causou até então. Ok. Quando acontecer de novo, Adriana, como já descobrindo aquilo, já na posição do adulto e não mais ali na criança, né? Que está pleiteando, chorando, fazendo pirraça em alguma coisa, que muitas vezes a gente está fazendo pirraça, independente da idade. A gente faz umas pirracinhas, então a gente ressignifica. Aí você pode fazer diferente e vai ver que o resultado vai ser diferente também. Porque não adianta querer resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Eu vou dar até um exemplo bem prático aqui de uma experiência minha, porque eu acho que as pessoas vão entender muito. Uma questão prática dentro do meu relacionamento, né, amoroso, uma questão prática, assim, de anseios, de possibilidades futuras, questões do hoje para frente. Dentro de uma conversa me gerou incômodo, mas me gerou incômodo a ponto de eu perceber que tinha alguma coisa ali, porque eu também já venho treinando meu olhar, me auto-observo o tempo inteiro, né, eu vivo nesses processos, e percebi que ali tinha alguma coisa mais antiga do que aquele fato isolado daquela conversa que a gente tinha tido. E aí fui descobrir que tinha relação com a minha criança realmente, né? Porque aos 6 anos eu perdi meu pai, então houve ali um abandono, uma interpretação de abandono pela minha criança, ou seja, um fato que não tem como mudar, né? Não tem como mudar, a pessoa não ressuscita. Aconteceu e tá ali na minha história. Mas não preciso entender essa conversa ou essa possibilidade atual ou para frente como, de novo, um abandono. Exatamente. Porque é a minha criança que está sentindo, não eu adulta. Agora, entendendo essa analogia que a minha mente, de alguma forma, fez, eu consigo olhar para essa parte prática de um jeito mais leve, de achar que tá tudo bem, que é aquilo mesmo, cada um tem seu ponto de vista em relação àquela situação. E fica mais... Olha como é que fica mais prático, porque às vezes impactar o meu relacionamento, né, a ponto de prejudicar a nossa relação por uma coisa que não tem nem tanta importância. Aí assim. deixa eu fazer uma colocação. Faça. Foi importante você falar, porque quando você falou, é um fato que, né, foi uma fatalidade, ok, não tem como você voltar atrás, a criança registrou aquilo ali, e se sentiu abandonada, foi aquilo que você percebeu e que trouxe. Então, por mais que você tenha tido o apoio da família, teve a mãe muito presente e tal, mas ali ficou a falta, a ausência do pai, daquela figura. E aí o que ocorre? Quando você vem para um relacionamento, como foi no seu caso, você sentiu que aquela ferida se abriu novamente, porque é uma ferida. Sim. Aquilo que eu falei, a ferida do abandono e da rejeição são as maiores feridas do ser humano. Aquela ferida ali que possivelmente ela estava curada? Estava. Hoje em dia você, Rox, adulta, já entendeu o processo. Só que a criança mantém ali aquela ferida, tá? Ela não está aberta, mas está ali. Como se fosse uma feridinha por cicatrizar. Com uma casquinha. Com a casquinha. Ocorreu um evento, né, como esse, aquilo ali se abriu. Então sentiu o quê? Uma dor. Como se fosse uma casquinha que arde. Você sentiu uma dorzinha ali. E aí o que acontece? Você fala assim, não, mas agora eu entendi. Por que eu estou sentindo isso se vem de lá desse abandono que não faz o menor sentido? Para a criança faz todo sentido, porque a criança ela não tem como ter elaborado a gravidade ou o trauma que foi criado. Sim. Por mais que a família possa trazer para você uma criança de 6 anos de idade, ainda não tem recursos emocionais para receber toda a informação do que é, de repente, de um dia para a noite, sumiu uma figura de pai dentro daquela família. Então, ou seja, aquela feridinha ficou ali. E quando a Adriana fala,
O que a gente pode fazer com isso? Apagar o passado? Isso não vai apagar, mas você vai ressignificar. E aí, como você vai ressignificar não só o abandono, que na verdade não foi um abandono, mas um encerramento de ciclo. Sim. E aí que entram as terapias energéticas no sentido de você ressignifica, mas traz algo positivo no lugar disso. É assim que a gente trata trauma. Traz uma perspectiva mais elevada. Eu amo essa parte das terapias Então você energéticas. libera essa dor do abandono e fala, tá, ok, mas o que ocorreu então naquele momento? Foi uma finalização de ciclo. Fechou o ciclo com o seu pai. E isso é natural, né? Todos nós vamos passar por isso. Então, explicar para essa criança que isso não foi um abandono. Sim. Finalizou o ciclo, encerrou aquele tempo daquele pai aqui, nesse sistema, nesse planeta, nesse plano, e pronto. E vida que segue. Sim. E aquela criança entender que isso é um processo natural. Até para a criança fica mais leve, porque fica a gente consegue levar para essa leve. criança também essa perspectiva. E pensar que não só como morte, mas a gente finaliza ciclos e inicia ciclos o tempo inteiro ao longo da vida. O tempo seja todo. Encerramento de relacionamento, trabalho, transição de carreira. São muitas as possibilidades de encerramento e início de ciclo. Sim. E esses processos, né? E talvez quando você elabora isso na criança, eu também em outros ciclos que se encerrarem na minha vida a partir de agora serão mais leves também, né? Com certeza. Por conta dessa cicatrização lá atrás. Ciclos são coisas que é o que a gente mais tem, né? Sim. Né? A mulher tem um ciclo aí, a cada 28 dias tem a menstruação. A né? gente O ano encerra, tem os né? ciclos, né? Das Você pensar estações a lua, do né? ano. A lua tem o ciclo de 28 dias, né? O ano tem um ciclo aí que nós contabilizamos 365 dias, né? Então, morte, né? Nasce, vive, morre. Então, tudo envolve ciclo. É totalmente natural. No trabalho, comecei um trabalho, desenvolvi, deu certo, não deu certo, encerrei. Acontece que muitas vezes ficam esses ciclos abertos, esses fios desencapados, e a gente não sabe o que ficou aberto, o que eu consegui elaborar, o que eu fechei, o que eu não fechei, e aí começa uma grande bagunça. Não, e pensar, a Dimara ainda falou sobre o apoio familiar, eu fui uma criança que dei zero problema, assim, eu tive um processo de vida muito no lugar, assim. Então, se eu não olho para isso e não me trabalho por outras questões ou por uma vontade própria, talvez eu nunca conseguisse descobrir, porque aparentemente eu nunca tive um problema. Tecnicamente, você nunca deu problema. Tecnicamente, eu nunca fui uma criança... Você veja bem, por conta de uma ferida dessa, né, da criança, vamos colocar o abandono, que é a questão que nós estamos falando aqui, o quanto que você não desenvolveu no decorrer da tua vida, vários ganhos secundários que a gente estava falando, que você foi buscando ganhos secundários para compensar essa dor. Ah, com certeza. Do abandono. Então, na verdade, quando você trata agora, no evento que ocorreu no presente, que você consegue ressignificar essa dor, que você consegue tratar e trazer de uma forma, sobre outra perspectiva, você precisa também tratar os ganhos. Sim. Porque os ganhos foi tudo que fez com que você permanecesse até aqui. Sim, permanecesse querendo repetir, talvez. Os mecanismos para aliviar a dor. A sua sobrevivência, né? Se for o seu mecanismo de sobrevivência, mecanismo de sobrevivência. Agora é a hora que eu saio daqui marcando a sessão para resolver. Inclusive... porque você não adianta ressignificar só aquilo ali. Ressignificou, ok. Igual você falou, fica leve. Agora, as próximas questões que podem vir a ocorrer, já entendi de onde é. Mas quanto que você quantos mecanismos você não desenvolveu por conta dessa ferida? Gente, é isso. Vamos marcar uma agendada aqui. Inclusive, o adoecimento... E aí que você tem que ver esses ganhos secundários. Sim. E o adoecimento também é um grande ganho. Mas como assim? Vou ficar doente? Sim, muitas pessoas adoecem porque existe o ganho do cuidado, do amor, da atenção. Quem é que chama mais atenção? A pessoa que está rica, linda, milionária, viajando aos montes? Ou a pessoa que está doente, demandando atenção, demandando cuidado? Sim. Muitas vezes, né, a doença é criada e fica ali igual um bichinho. A gente falou sobre isso, né? No curso eu falo muito sobre isso, eu dou esse exemplo porque é um fato real, né, que eu presenciei isso nos atendimentos voluntários que eu fazia no início, né, das práticas, e era isso, uma pessoa chegou com câncer, se não me engano, câncer de mama,
E ela querendo se tratar e querendo saber se ali, naquele lugar, ou através das técnicas, ela tinha alguma... Porque falava que curava, né? Usava muito esse termo, né? Não, porque cura, as técnicas energéticas curam e tal. Sim, eu acredito na cura, até porque a cura está dentro de cada um de nós, né? Então, assim, a gente pode ser um agente que vai facilitar esse processo, mas a cura está dentro de cada um. E essa pessoa veio buscando pela cura e pela essa melhora desse câncer. E eu me lembro que na época ela falava, mas eu quero me curar. E eu ficava assim, mas o seu corpo não me mostra isso. A forma como você está dizendo, como você está manifestando, não me mostra que você quer se curar. E aí comecei a perguntar, o que mudou na tua vida depois que você adoeceu? O marido que havia separado, saiu de casa, começou a procurá-la, começou a ficar muito preocupado com ela. Os filhos que tinham mudado, inclusive de cidade, retornaram para casa, porque essa mãe estava sozinha. O marido tinha separado, os filhos foram estudar fora, ou seja, ela ficou sozinha. Com a doença, ela teve o que? Ganho. Ela passou a ser de novo assediada, passou a ser amada, passou a ter cuidados. Então, assim, era isso. A família retornou ao estágio inicial, né? Exato. O estágio que ela gostaria. Que ela gostaria que estivesse. Sim. Então, para ela, ali tinham muitos ganhos. Então, realmente, conscientemente ela queria a cura. Ela queria essa melhora. Mas, inconscientemente, os ganhos dela eram muito maiores. Sim. Né? Tinham muitos benefícios nesse ganho. Então, era isso. E aí, fazer uma pessoa entender que ela, inconscientemente, né, estava mantendo essa doença no campo dela. Porque eu já fiz quimioterapia, melhor, mas retorna. Faço outro tipo de tratamento, estou sempre, ao mesmo tempo que eu avanço, mas aquilo ali, eu estou sempre... retrocedendo. Exato, né? Entra em remissão de novo. Sim. E volta a doença de novo. E aí ela falou assim, eu preciso sair disso. Mas, ou seja, os ganhos dela eram muito benéficos. E muito inconscientes, né? Porque muito realmente estar doente é horrível, a gente sabe o quanto é. Sim. É uma grande programação. Sim. Que a gente conhece aí, acho que 12% dentro do nosso consciente, pelo Sim. que a gente estuda, vê das técnicas, né? 12% é o que a gente está racionalmente aqui, consciente, agindo. 88% é um iceberg. Eu conheço a pontinha ali, é o que eu estou agindo aqui como Adriana, beleza. Mas esses 88, que é a Adriana agindo por coisa que ela nem está percebendo, que está causando gerando esta ação. Sim. Quando vem algo que me incomoda, eu já aprendendo as perguntas, e aí todo mundo pode fazer essas perguntas, né? Que presente que tem aqui? São perguntinhas que a pergunta ela expande. Quando você já define, quando você define algo, você concluiu. A doença X, ela é consequência de Y. Ok, você já definiu aquilo. Agora, quando você coloca, o que tem aqui? O que está me gerando esse desconforto? O que presente que eu tenho neste desconforto aqui? O que eu posso fazer com isso aqui? Né? Então, quando a gente vai para algumas perguntas, a gente já consegue, pera lá, deixa eu entender que programa que está rodando aqui, que eu posso, às vezes, reprogramar, ou se eu não sei, não necessariamente já vi uma resposta de imediato. Eu ia falar isso. Não na tem verdade, uma resposta de imediato. Sempre entrar na pergunta, mas não e ficar soltar, não ficar no racional. Na condição de responder. É deixar a pergunta ir, em algum momento você vai entender, né? E quando você faz a pergunta, e você solta essa pergunta, em algum momento vai vir uma mensagem no Instagram, vai vir um convite para uma terapia, vai vir um convite de alguém conversando, vai vir um título de um livro, você tomando banho, a intuição vai falar, você na sua oração, no seu momento íntimo lá, alguma coisa vai vir a ideia para você, vai vir essa conexão com você. Então aí você, então vem essa resposta, uma hora ela chega. Sim. Olha só, eu tenho até um exemplo para falar sobre isso. E eu até comentei ontem com vocês na reunião. O que acontece? Eu criei aquele grupo, que é Barras no Mundo, né? Tem o grupo que é o grupo que foi até a Thaisa Campos que criou, tem aí do Brasil todo. Eu estou acompanhando esse grupo e eu criei o grupo de Juiz de Fora. E aí naquele grupo ninguém se manifesta e tal. Eu falei, olha, eu vou começar a me movimentar, vou criar alguma coisa. Mas hoje mesmo ainda falei com a Lívia, falei, o que eu estou criando, que realidade que eu estou criando, que eu estou impedindo que as pessoas acessem, ou queiram contribuir, ou queiram se manifestar, ou dar alguma ideia, falar alguma coisa. Falei, eu sei que eu estou criando alguma coisa.
E aí tá, durante a noite, hoje à noite, né, já amanhecendo, eu comecei a rodar vários processos. Vários processos começaram a vir e eu comecei a rodar. Eu falei, o que tem aqui? Por que eu estou impedindo? Qual é a dificuldade que eu estou encontrando aqui? Porque eu estou impedindo que as pessoas acessem e venham contribuir também, porque eu falei, eu sozinho não vou dar conta, vou ficar durante... De 14 às 20, são 6 horas durante 2 semanas. Eu falei, humanamente podia ficar o dia inteiro e sozinha. Mas ok, me coloquei nessa condição, me comprometi com isso. E tudo bem. Aí, quando foi hoje, ouvi um áudio e a moça, a administradora do grupo, colocou um áudio. E ela falou assim, olha, escutem esse áudio. Ela falou assim, eu entendo que muitas estão desanimadas, eu sei que não falam nada no grupo, e não sei o quê, não estão participando de nada, mas vocês estão num coletivo, porque vocês estão vibrando no coletivo do desânimo. Tem muitas pessoas vivendo isso. Mas como que eu vou fazer na minha cidade? Eu estou sozinha. Ah, mas eu não tenho espaço. Ah, mas isso vai ser muito desafiador. Onde que eu vou arrumar essa licença? E aonde que eu vou arrumar essas pessoas para contribuir comigo? Ah, vocês estão vibrando no coletivo. Desse desânimo, dessa dificuldade. Captando desse inconsciente coletivo. Você imagina, deve estar para mais de 1.000 pessoas no grupo. Sim. Entendeu? Então você imagina ali, eu nem sei exatamente, mas mais de 1.000 tem, porque quando eu entrei, tinham 500 e pouco. Com certeza já tem muito mais de 1.000. E aí eu tô vendo que no grupo que eu criei, aí hoje uma do grupo que eu criei entrou em contato comigo. Já começou a movimentar. Como é que eu faço para poder participar e tal? Eu falei, olha, ainda perguntou sobre teto, eu falei, mas e o Barras, você não quer? Lógico, eu quero participar, eu quero contribuir. Eu falei, mas olha... É rápido, né? É rápido. Foram perguntas que eu comecei a fazer, onde é que eu estava me colocando. Aí eu escuto esse áudio, ou seja, não é só comigo, tem vários grupos e eu todo dia estou ali naquele grupo, eu estou ouvindo as pessoas. Desanimadas. As demandas e tal, com as dificuldades, né? Lidando com as dificuldades. E aí uma hoje vai e me procura. Então, assim, para você ver como é que quando você está nesse universo quântico, como que a coisa funciona. É o emaranhamento quântico, né? São redinhas que a gente... É rede neural. Exatamente. E eu acho que isso acontece com todo mundo. A diferença é que a gente tem mais presença e a gente já tem uma abertura para enxergar isso. Sim. Porque eu acho que acontece com todo mundo o tempo inteiro, só que as pessoas não conseguem mensurar essas conexões. É a falta da consciência. É a falta da consciência, da presença. Se eu me deixo entrar nessa vibração, era uma que eu te falo assim, vou cortar esse grupo, vou acabar, não vou me movimentar. Muito pelo contrário. Sim. Eu fui lá, criei o grupo, já vou para a clínica, me comprometi a atender 2 vezes na semana, entrei no projeto para atender no dia 30 de setembro e 1º de outubro, que já fica aqui o convite, Barras no Mundo, né? Atendimentos gratuitos, dia 29 de setembro e 1º de outubro. Eu vou. Que é o Barras no Mundo, que é essa campanha mundial do Bar de Access, né? Que é vocês conhecerem e receber essa contribuição, que é muito rica. Então, assim, não vou me estender aqui com Barras, que o nosso foco hoje é o Projeto Olhar. Mas fica aí o convite. Então, assim, eu estou dizendo que se eu entrasse realmente nessa vibração e me mantivesse nisso, não, realmente... E o quê? Desistir e me sentir o quê? Fracassada. Sim. É o que foi dito, né? Aquilo que a gente não conhece nos domina. Exato. O quanto que uma energia de desânimo que não estava sendo percebida estava atuando em milhares, né, milhares de pessoas. E só num grupo. Você imagina isso a nível de mundo. O inconsciente coletivo é muito impactante, né? Assim, quando a gente pensa até a nível de doença. Por exemplo, o outono, que todo mundo fala, nossa, agora essa época a gente adoece muito. Come muito no inverno, a gente tem várias crenças coletivas, né, gente? Por que no inverno eu tenho que engordar? Não tem que. Talvez lá atrás, na história do humano, talvez a gente precisasse engordar, porque precisava acumular ali uma energia, porque o frio, enfim. Hoje, em 2023, com as roupinhas todas que a gente tem e todos os recursos, a gente pode abandonar essa gordura no inverno. Exatamente. Né, gente? Muito bom. Eu tenho até umas perguntinhas aqui que eu penso em fazer, que seria assim, o que olhar sobre o eu? O que vocês acham que vocês podem trazer em relação ao que olhar sobre, porque são... O Projeto Olhar, deixa eu até repetir isso aqui para ficar bem claro. Como que vai funcionar o Projeto Olhar? São encontros... 5 encontros semanais. São 5 encontros semanais e cada encontro vocês vão abordar um tema. Sobre o eu, no primeiro dia, a gente faz uma dinâmica em que a pessoa ela vai se perceber dentro do universo dela, como que ela está se posicionando. Ótimo.
Aí ela vai se enxergar, ela com ela mesma, ela no relacionamento, ela no trabalho, ela com as amizades, enfim. Então, neste primeiro dia, a gente chama de diagnóstico. Então, ela vai se enxergar no mundo dela. Ótimo. E aí, no segundo encontro, já vem família. Pai e mãe. Pai e mãe, no caso. E aí, o que a gente pode olhar sobre o pai e mãe? Olha, pai e mãe é aquilo que eu te falei. Vão vir as dores, as feridas. Não tem como você não colocar essas feridas que traz de pai e mãe. Esses reflexos, né, de que as informações que a gente traz dos nossos pais, das nossas mães, daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente acreditou como um padrão. Tipo, pode ser a profissão que eles escolheram, né, para eles, e muitas vezes a gente repete esse comportamento, o tipo de relacionamento que eles escolheram para a vida deles, nosso pai, nossa mãe, o quanto que reflete também nos nossos relacionamentos. Então, acho que assim, olhar pai e mãe é muito assim, o que eu estou trazendo deles, e lógico, não é tudo de negativo, pai e mãe não é uma herança que a gente pode falar, nossa, então minha vida é isso tudo por conta de pai e mãe. Não é uma herança negativa, muito pelo contrário, tem muita coisa bacana, são princípios, valores, a gente aprende muita coisa. Mas o quanto que a gente pode aprender e não precisa reproduzir e repetir. Pode honrar de outra maneira. Sim. Exatamente. É porque a gente é 50% pai e 50% a mãe. Então, quando a gente nega algo do pai ou da mãe, a gente está negando algo em nós mesmos. Sim. Então, honrar não quer dizer que eu preciso concordar com o que eles fizeram. A vida vem através de pai e mãe. Então, isso é fato. A gente veio através de um pai e de uma mãe. Se eu convivi, se eu concordei com eles ou não, isso é uma outra história, entendeu? Então, quando a gente olha para esta origem, eu vou me conhecer e vou saber o que são as minhas escolhas a partir daí. Porque muitas vezes eu vou estar honrando, inclusive, na dor. Muitas vezes a gente honra essa dor, honra as escolhas pelo pertencimento. Como assim? Se eu fizer diferente, o quanto que eu posso ser excluída neste sistema? Isso não está no consciente, mas isso vai refletir no trabalho, vai refletir nos relacionamentos, porque vem da nossa origem. Sim. Então, olhar para pai e mãe e honrar pai e mãe é a gente olhar, receber a vida que veio deles e a gente deixar o fluir da vida a partir da gente. Ótimo. E o que olhar sobre relacionamento? Relacionamento vai pegar esse gancho também com pai e com mãe, porque a criança, a menina, né, vai ter como primeiro amor o pai, essa energia masculina, e o menino vai ter esse primeiro amor, a mãe. Ah, mas eu não convivi. Enfim, vai haver uma energia masculina ou feminina em que você vai se identificar ali. E quando você, por um acaso, renega algo do relacionamento do que foi do seu pai e da sua mãe, ou ainda você admira muito aquilo que você quer fazer igual, isso vai refletir em quem você vai escolher como seu parceiro ou sua parceira. Então, que não necessariamente é a mais elevada, ou seria a escolha mais compatível. É, né? O que você deu conta, é o que você está dando conta dentro da sua programação, é o que você está escolhendo, igual canal de televisão, Netflix e tudo mais. Aí existe uma programação. Ah, tá funcionando para mim. Legal, que bom que está funcionando. Ah, não está funcionando tanto. O que eu posso melhorar aqui? Então, é fazer uma investigaçãozinha para saber. A este ponto aqui, amo o fulano, tá funcionando muito bem, mas pode melhorar isso um pouquinho. O que eu posso melhorar? O que é a partir, porque é a partir de mim. Porque o outro é o outro. É como eu costumo falar, é cada um com seu CPF. Mudar um relacionamento cada um tem que escolher mudar aquilo que não está funcionando. Deixa eu até ressaltar uma parte aqui. Não quer dizer que a gente olhar para essas questões de pai e mãe, de relacionamento, não quer dizer que vai haver uma ruptura, que vai haver um término, que vai haver uma mudança drástica. Às vezes vai só ajustar os ponteiros. Exatamente. Na verdade, a maior parte das vezes você vai perceber onde você pode melhorar. E as pessoas vão vir no seu reflexo, né? Vão vir no seu movimento de evolução mesmo. No relacionamento, de novo fazer um diagnóstico. O que está acontecendo aqui? O que eu posso melhorar? Que ponto que não está funcionando muito bem? E aí, dentre diversas ferramentas, é olhar para aquilo e escolher como fazer a partir de então. A partir do momento que tiver consciência do que não está funcionando muito bem,
é ver o que se eu escolho ou não mexer naquilo. Porque senão as pessoas até, às vezes, ficam com receio, né? Sim. Ou um possível medo de Sim. olhar para a questão e haver uma ruptura. E não necessariamente vai acontecer Não. isso, né? Que as pessoas se lembrem que é sempre para melhor, né? O que olhar sobre a autoestima? Adoro essa parte. Então, a autoestima vem muito desse auto-olhar, né? Como a Adriana falou, desse olhar a si mesmo, né? Que foi onde tudo começou, o projeto Olhar foi a partir daí. E como você se percebe, né? Você com você mesmo. E não como como o outro te percebe. Não é você, por exemplo, vestir uma roupa para poder agradar o outro, ou para poder estar em conformidade com a moda, com a sociedade, o que dita a sociedade, ou que dita aquele padrão, né, de tipo de pessoa usa esse tipo de roupa, igual você falou. Tem muitas pessoas que às vezes escolhem e falam, estou escolhendo, quem está escolhendo isso, né? Quem está escolhendo vestir isso? Quem está escolhendo usar isso? E é muito, acho que, da autoestima. O quanto que você se sente ali segura para você usar exatamente o que você tem desejo, usar e se posicionar da forma como você se sente segura para aquilo ali. Ainda que você seja criticada, mas você ter a autenticidade de você se manter naquilo que você acredita. Sim, porque se isso faz bem, sentido, né, para você, é você entender. E não é porque muitas vezes você fala, mas tem pessoas que são inseguras, ou em algum momento você vai ter insegurança. Sim, e não há problema algum, né? Acho que a autoimagem e a autoestima, ela vai trazer não só a segurança, como você ter essa percepção de como você lida em relação a você e como você lida em relação ao outro. É você saber o que é seu e o que é do outro. É você saber separar isso, né? Sim. E você realmente... E não quer dizer que você vai também dizer assim, mas eu penso dessa forma e é dessa forma que eu sou. As pessoas mudam o tempo todo. Hoje você é de uma forma, hoje você pensa, hoje você tem uma visão de si mesmo que te agrada, que te mantém segura, autoconfiante, mas em algum momento ou em alguma situação pode ser que você se pegue meio que se colocando em xeque-mate, ou se colocando ali de uma forma mais duvidosa. Então, assim, pare e olhe para aquilo. Por isso que a gente fala o tempo todo de perguntas, por isso que a gente fala de autoconhecimento o tempo todo. E outra coisa que eu digo muito em relação à autoestima é comparação. Quando você se compara com o outro, não importa em que, se é a forma de vestir, se é a forma de falar, de se posicionar, ou de tomar algum tipo de atitude, ou de fazer alguma escolha, quando você se coloca na comparação, você está perdendo a sua capacidade, da sua personalidade, da sua autoestima, da sua autenticidade. E a autoestima também ela vai estar vinculada à primeira e à segunda infância. Então, o quanto que da segurança, uma pessoa com autoestima, ela está segura, ela está confiante. O quanto que nessa primeira e nessa segunda infância, do 0 a 7, do 7 aos 14 anos, a base, de novo, né, pai e mãe. O quanto que eu estava segura do meu lar, o quanto que eu fui confiante para a escola, né? Porque quando a gente já vai para o mundo ali nos 7 anos de idade, né? A idade escolar e tudo mais, o quanto que eu estava confiante, ou eu tive confiança, os meus pais me passaram aquilo. Então, muitas vezes a pessoa, na fase adulta, ela não está confiante dela própria ou do trabalho, porque às vezes tem algo que lá atrás não ficou muito bem resolvido. Aconteceu algo e que na programação dela, hoje na fase adulta, ela não se sente confiante. E aí a autoestima vai estar vinculado a isso. É muito aguardar a validação externa, quando na verdade a validação deveria ser só interna. É sempre, não tem o outro. É sempre sobre a gente mesmo. É sempre sobre a gente mesmo. Nós falamos isso da última vez. Essa é a melhor frase. Acho que a frase é sempre sobre sobre o olhar, de novo, é sobre o olhar de quem, né? Na questão da autoestima. Quem está escolhendo, quem está olhando, eu estou me amando, eu estou me enxergando, eu estou bem comigo, porque não adianta você falar que minha roupa está linda e maravilhosa se eu não me perceber, se eu não sentir aquilo. Às vezes você não vai concordar, vai achar horrorosa a minha produção, mas se eu estou bem comigo, ninguém vai me abalar.
Sim. E muitas vezes isso incomoda. Às vezes você está totalmente inabalável aí. Eu estou incomodada com isso, né? Essa questão da comparação, né? Sim. Existe um professor nosso que fala, né? Quem compara, para, né? E quem admira, mira. Né? Muito bom. Então, o quanto que a gente, ao invés da gente se parar, de novo ir para a pergunta. O que que tem ali que vai ser contribuição para mim? O que que tem ali que é presente para mim? Igual eu coloquei no início, né? O que que as minhas fotos estavam me incomodando tanto? Estava produzida, toda bonitinha, né? Toda no estilo, né? Bacana. As fotos estavam Pronto legais. para fazer a foto. Pronto para fazer a foto. E as fotos ficaram legais. Mas a minha autoestima não estava compatível com a foto. Fui olhar para isso. Ótimo. Ainda bem, né? Porque aí, nesse vieram movimento... outras coisas, vieram. E outra, aí onde que está o ganho às vezes, né? Por que que eu não estava me olhando? Porque o que que era o ganho? Você vai sair com essa roupa? Você vai sair desse jeito? Você tá se exibindo? Ah, você é muito exibido. Quanto que a gente ouve isso, né? Você não está se enxergando? Me veio muito essa frase. Ah, você não se enxerga? Às vezes a gente está, né, muito dona de si e tendo certeza de si mesmo, né? E aí vira para mas você não está se enxergando? Como assim? Sim. Então isso a gente, pera lá, né? Eu estou me sobressaindo, não posso me sobressair. E aí você para e pergunta, onde eu já ouvi isso? Em que momento da minha vida eu ouvi isso? E aí normalmente você começa, quem falava isso para mim era minha mãe, não sei o quê. É interessante que eu fiz um trabalho com uma moça e ela apresentava muitas críticas em relação ao pai. Muitas críticas. E aí ela falava, inclusive ela justificava, né, posturas e comportamentos dela que ela não achava legais e ela sempre atribuía ao pai. E ela falava, não, mas meu pai é assim, não sei o que, não sei o que lá, nossa, eu herdei isso dele, parará, mas eu detesto esse comportamento dele. E ela repetia exatamente esse comportamento. Por isso que a gente fala do resistir e reagir, você acaba se conectando e se alinhando. E aí eu falei assim, então tá, então vamos fazer um trabalho em relação a isso. E aí fui levando ela para o trabalho e falei, eu vou colocar então sua mãe e seu pai. Imagina que eles estejam na sua frente agora. O que esse pai tem para falar para você em relação a tudo que esse comportamento que você sente que é inadequado, que te incomoda em relação a ele, e olha a mãe. E aí ela falou assim, mas eu não sei, ele não fala nada comigo. Eu falei, como assim? Você não falou o tempo todo que é com ele, né? Essa afinidade é com ele, esse comportamento aí que te traz desconforto é com ele? Não sei por que ele não está falando nada. Eu falei, então tá, então observa a mãe, o que a mãe fala. Gente, ela começou a falar um monte de coisa. Você é igual ao seu pai, você é uma desorganizada, você é isso, você é aquilo, você é outro. Você só puxou tudo de ruim. Tudo de ruim isso, você puxou do seu pai. Olha só, você faz isso, você faz aquilo. Ou seja, quem falava isso com ela era a mãe. E ela achava que tudo que ela tinha, tudo que ela repetia, que era negativo, né, aos olhos dela, a percepção, era do pai. Realmente era um comportamento que a mãe percebia no pai. Só que a mãe rotulou. E projetou nela todas essas insatisfações e tudo que ela via naquela figura ali Não quer dizer que era ruim ou negativo, mas sob o ponto de vista da mãe dela. Sobre o ponto de vista da mãe. Era assim. E aí ela acabou pegando para ela esse ponto de vista negativo. Mas aí ela falou assim, a minha mãe sempre falou isso tudo comigo. A minha mãe sempre me rotulou, sempre me comparou e sempre me colocou nesse lugar. Ou seja, ela estava ali reproduzindo exatamente onde a mãe colocou. Ela estava sob o olhar da mãe. Sob o olhar da mãe. E não o olhar dela. Que ponto cego, hein, Que ponto gente? cego. Ponto cego, é isso aí. E aí a última talvez seja sobre o trabalho, né? O que olhar sobre o trabalho. O trabalho também dá pano para manga, hein? Sim, porque o trabalho, ele é para o adulto, né? Não é a criança que executa o trabalho. Então, de novo, a gente vai lá buscar a origem, pai e mãe, o quanto que é a criança, quem escolheu aquele trabalho? Foi eu no adulto, eu como criança escolhi aquilo. Eu para honrar meu pai e a mãe, eu para receber o amor do meu pai e da minha mãe, eu escolhi ser engenheiro e queria ser chefe de cozinha. Aí eu queria ser músico, mas músico dá dinheiro?
Muitas vezes a gente ouve isso. E às vezes a pessoa fica, né, experimentando. Ah, você não sabe o que você quer. Né? E às vezes a pessoa, de fato, ela está experimentando. E está tudo certo experimentar. Eu mesma, eu experimento diversas coisas. E ouço muito isso. Ah, você não sabe, cada hora você está fazendo uma coisa. Mas esta sou eu. Eu gosto de explorar, eu gosto de inovar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de fazer diferente. O diferente me atrai. Então, e assim vai. Então, o trabalho, muitas vezes, tem as dores do trabalho porque a pessoa não está sendo ela. E não adianta você escolher o trabalho simplesmente pelo dinheiro, pela recompensa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é uma consequência das suas escolhas. E quanto mais sincero você for com as suas escolhas, com a sua atividade, aí sim o dinheiro, ele vai chegar com mais facilidade. Ótimo. Verdade. Ah, uma pergunta ótima, gente. Você quer completar sobre o trabalho? Não, eu acho que é isso. Trabalho, eu acho que é bem isso. E talvez complementar em relação ao dinheiro, né? O dinheiro está muito ligado a essa questão do trabalho. E foi bem isso que você falou. A pessoa, às vezes, ela vai procurar algo para ela fazer que ela seja bem remunerada, né? O dinheiro sempre tem ele tem um poder muito grande nessa escolha e nessa decisão. E muitas vezes isso vai se frustrar lá na frente, né? Eu percebi isso muito na pandemia. Pessoas fazendo transição de carreira exatamente por isso. Fizeram uma escolha lá atrás, muito jovem, para buscar estabilidade financeira. Muitos foram para o concurso público e chegaram na pandemia e falaram: o que eu estou fazendo na minha vida? Não é aqui que eu gostaria de estar. E com tudo já esquematizado, todo estruturado, e realmente sentindo que tinha uma estabilidade financeira, mas não estavam felizes. Não construíram família, não tiveram filhos, e aí chegaram num momento da vida que fala: e agora? E aí eu acho que esse momento da pandemia veio para refletir, realmente trouxe muita reflexão, né? Além de muito aprendizado para todo mundo. Então acho que foi assim um marco. Principalmente foram os maiores casos que eu tive na pandemia foi transição de carreira e relacionamento. E aí foi ruptura. Sim. Aí estavam numa zona de conforto. Exato. Veio o mundo, balançou essa zona de conforto, né? Colocou em xeque mesmo muita coisa, né? Sim. E o que de bom você está deixando passar em meio a tudo de ruim que está te acontecendo? Acho que é sobre os ganhos, né? O que são os presentes que tem aí também, né? Desculpa, repete a pergunta. Eu acho que você podia repetir a pergunta. Ou você repetir a pergunta, porque aí é um gancho. O que de bom a gente está deixando passar quando tem alguma coisa de ruim acontecendo. Quando tem algum desafio na vida, o que você está deixando passar ali, que pode ser um presente, que pode ser uma forma de expansão, uma contribuição. Porque agora a gente tem essa perguntinha e acho que já deve estar faltando só uns 5 minutinhos, né, gente? Só uns 5 minutinhos, né? Tá. Então, quando você tem um desafio, o que de bom você está deixando passar? É isso? Eu acho que vocês podiam até fazer a pergunta, porque aí é um gancho, né, ótimo aí. Quando você tem algum desafio, então, o que de bom você está deixando de passar? Eu vejo que, normalmente, quando você tem um problema, um desafio, você foca nele. E tudo que a gente foca cresce, expande. Então, se você está focando no problema, você não está vendo possibilidade. Esse é o primeiro ponto. Então, você está perdendo muita coisa que pode estar passando ali em termos de aprendizado e possibilidades. Então, quando você tem essa consciência, que é o que a gente vem falando aqui o tempo todo, né? Você traz para essa consciência, faz as perguntas, procura estar no momento presente, procura fazer meditações para te trazer essa clareza, essa consciência, essa leveza. Você consegue perceber melhor o que está se passando. Ainda que você esteja vivendo um desafio, o que tem por trás daquilo? Qual é o presente, que a Adriana sempre fala, ou qual é o aprendizado que eu tenho aqui? Então, tudo que... Hoje, ainda conversando com uma moça, ela falou comigo: poxa, a pandemia trouxe algo de bom. Agora isso na academia, a gente limpa os aparelhos quando a gente usa, quando entra e quando sai. A gente não fazia isso antes. Então ela falou assim, foi um ganho, porque a gente aprendeu que a gente pode, né, contribuir com o outro. Pode limpar o aparelho antes, pode limpar o aparelho depois, ou seja, cada um fazendo um pouco.
Se a gente, cada um contribui um pouco, olha o quanto que a gente pode contribuir no sentido de evitar doenças, né? Evitar mais prejuízo para as pessoas, cada um tendo consciência, cada um assumindo a sua autorresponsabilidade. Então, eu vejo nesse ponto, quando você foca no desafio, você deixa com que ele cresça e você não percebe o que tem ali por trás, o aprendizado que está ali por trás. E tudo tem aprendizado. Ótimo. Eu acho que agora vale fazer um convite para as pessoas que assistiram a gente, para que venham, né, para mais perto e participem do Projeto Olhar, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. Aproveitem aí a oportunidade também e façam esse convite, né? Bom, o convite para o Projeto Olhar é que, se a pessoa quer identificar, ter pelo menos o diagnóstico daquilo que não está indo bem na vida dela, que ela venha para o projeto identificar estes pontos cegos. A partir do momento do ponto cego identificado, ela escolhe, vou olhar para isso ou não vou olhar para isso. A escolha é sempre da pessoa. Então fica o convite para se olhar, para se conhecer, porque a partir do seu conhecimento, daquilo que estiver na sua consciência, daquilo que estava te dominando e você não identificava, você vai poder identificar e poder fazer as escolhas que vão funcionar para você. Ótimo. Sim. Eu convido as pessoas a se darem a oportunidade, né? E se permitirem se olhar de uma forma leve, amorosa e com qualidade. Eu digo que é um estilo de vida, como nós já falamos, né, anteriormente. E eu acho que é isso, é uma busca por um estilo de vida diferente e com certeza as mudanças virão. Transformações assim ocorrem todos os dias, quando a gente está presente, quando a gente está atenta, quando a gente está consciente, as transformações ocorrem todos os dias. Então é isso, é um presente poder contribuir. E eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Foi dada a missão dada, a missão cumprida. Então, vamos lá. Eu também convido, tá? Que todos participem do Projeto Olhar, quem sentiu o chamado, porque eu acho que vai chegar mais perto desse estilo de vida, que é tão mais leve, né? E mais amoroso, assim. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Eu só vou fazer uma chamadinha pro Access do dia 30, beleza? E no Access, é Access no Mundo, né? Access no Mundo. Barras de Access no Mundo. E nos dias 30, 30 de setembro e 1º de outubro. É 30 de setembro? Uhum. E 1º de outubro. Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em Belo Horizonte, na Praça da Assembleia, vai acontecer o Barras no Mundo. É um evento... vai ser mundial mesmo. Mundial. Então, cancela e vou de novo. Essa parte corta, né? E eu venho convidar vocês também a participarem do Barras do Mundo, que vai acontecer em Belo Horizonte, na Praça da Assembleia, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Este evento vai acontecer com os praticantes de barras de Access e quem tiver a oportunidade de escolher receber uma sessão de barras, será bem-vindo. Ótimo. Isso aí. Acho que Fechou? foi, né? Quanto tempo a gente teria aí? Quanto, Felipe? Finalizamos. Tá com 1h11, correndo. Tá gravando ainda. Ah, tá gravando? Mas eu acho que Eu foi, acho que né? foi. Acho que foi, gente. Bom, Acho que 1h11. foi. Porque dos 15 minutos que faltavam, 1h11. eu acho que a gente falou bem ainda. É. Eu fiquei até assim, tomando cuidado pra gente não 1h11, você extrapolar viu quanto muito. que fechou, né? Só pra dar 1h11.